Para chegar aos lugares mais distantes e oferecer aos cidadãos mais necessitados o acesso aos próprios direitos, o Judiciário dispõe de serviços itinerantes. É o caso do programa Justiça para Te Ouvir, do Poder Judiciário Paraibano, que vai até as comarcas do interior ou unidades da capital para realizar escutas especializadas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Esse projeto ele tem por finalidade se deslocar até as comarcas onde tenham crianças ou adolescentes vítimas de abuso ou violência sexual ou mesmo testemunhas desse crime. Então, a nossa equipe se desloca até as comarcas quando solicitadas e faz a tomada desse depoimento com o equipamento audiovisual necessário numa sala separada da sala onde normalmente ficam os juízes, os promotores, advogados, enfim, as partes. Então a criança fica conosco em uma sala reservada, enquanto que a audiência se dá em outra sala. A criança não é levada à sala de audiências. Bom, basicamente a proteção integral, que é um princípio preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem por finalidade exatamente isso, como diz a própria palavra, proteger a criança daquele contato com o seu agressor numa audiência, né? Ter contato mais uma vez para não traumatizar novamente a criança ou adolescente quando for ouvida na presença de um juiz, de um promotor, do advogado de defesa ou da defensoria pública, enfim. Não deixar se revitimizar, protegê-la do abusador, que muitas vezes as comarcas são pequenas e elas podem cruzar com esse abusador nos corredores. Então, nós temos todo o cuidado, a todo momento quando chegamos, procuramos logo do oficial de justiça, da pessoa responsável, a criança já chegou, sempre tratando com essa nomenclatura criança. A importância desse recurso é para deixar a criança bem mais à vontade, né? Saber que está num ambiente onde ela não está correndo risco, onde ela não vai ser constrangida, né, a responder, né, de forma mais contundente, como normalmente acontece quando um adulto é interrogado perante um juiz, um promotor de justiça. Então a criança se sente bem à vontade e aos poucos ela vai contando realmente o que aconteceu e não fica inibida. E isso facilita o trabalho da justiça quando posteriormente do julgamento da ação. Esses protocolos, eles foram assim criados muito bem estruturados, eles são assim científicos, né? Eles são utilizados em 6 países, eles são assim muito eficazes. E é muito difícil. Uma criança, eu te digo assim que salvo engano, acho que 94% das crianças em idade pré-escolar e em idade escolar falam sim. Na sala com a criança fica o entrevistador. No caso, eu fico com a criança, né, fazendo a entrevista. Na outra sala se dá a audiência. Mas tentamos deixar ela da maneira assim mais livre possível. Introduzimos alguns quebra-gelos, nós temos algumas coisas que elas se interessam, coisas de criança, brinquedo, ursinhos, bolas, para que ela estabeleça assim um rapport com a gente e aí a gente possa adquirir a confiabilidade dessa criança para que posteriormente a gente possa aplicar o questionário em si e ela possa, né, falar o que ela veio nos dizer. Eu descontraio a criança, explico para ela que ela vai ser filmada, pergunto se ela quer se ver. Mas antes eu quero saber se você sabe o que é verdade, o que é mentira. E daí eu começo a utilizar o protocolo de uma forma sem que ela perceba. E aí eu começo a dizer o que é verdade, o que é mentira. Se eu disser que você está em pé, é verdade ou mentira? Ela diz mentira, porque eu estou sentada. Eu digo muito bem como você é inteligente. Então são essas formas que a criança vai falando sem se perceber que ela está interagindo comigo, não é? E contando um pouco da história dela. Então as perguntas vêm dos juízes ou do Ministério Público, dos advogados, e assim a gente passa para essa criança de uma forma, né, dentro daquilo que ela já falou. Se vem uma pergunta inadequada, a gente pede ao juiz que avalie se devemos fazer ou não fazer. Esse depoimento,
ele é tomado, né, é feito de forma que a criança consiga entender e não se sinta agredida. Ali é transformada em uma mídia, essa mídia digital depois é entregue ao juiz para o processo, para que ele possa ter então elementos para proferir a sua sentença quando do julgamento do processo. A análise da prova cabe exatamente ao juiz. Então ele é que vai sopesar, né, a importância dessas provas. Muitas vezes a palavra da vítima nos crimes sexuais ela tem fundamental importância, porque normalmente são crimes cometidos sem testemunhas, de viso. Então a palavra da vítima tem um peso fundamental nesses casos. Desde que foi iniciado no ano de 2013, o projeto Justiça para Te Ouvir já realizou 427 escutas especializadas. Ao todo, o serviço já esteve em 50 comarcas das 78 existentes no estado. No primeiro ano, foram 81 atendimentos e 21 comarcas assistidas. Em 2014, 66 crianças foram escutadas, de 23 comarcas. Em 2015, 87 escutas foram realizadas em 26 comarcas. Em 2016, o número de atendimentos saltou para 103, em 27 unidades. E somente no primeiro semestre de 2017, 90 crianças já foram ouvidas. Esse depoimento hoje, ele agora é previsto na Lei 13.431, que é a Lei do Depoimento Especial, que vai vigorar agora em abril de 2018. Então, de certa forma, a Paraíba já está na vanguarda do cumprimento dessa lei. Com o serviço do depoimento especial, o TJPB busca garantir às crianças e aos adolescentes o direito de serem ouvidos e respeitados, de acordo com a faixa etária e com o grau de compreensão de cada um. Isso é um avanço porque antes, muitas vezes, o magistrado, o promotor, o advogado não estava preparado para formular uma pergunta, né, para uma criança. E esse tipo de depoimento veio facilitar isso, porque quem está fazendo é uma pessoa que já se capacitou para isso, já se preparou, então trabalha só com crianças e adolescentes. E isso é um grande avanço. Já chegou o momento de alguma